Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da geração Z que está sem emprego, que não consegue emprego. E a culpa pode ser dos diplomas inúteis. Olha só, isso é um alerta que eu já fiz aqui várias vezes e volto a fazer, vou falar de novo. Faculdade é um negócio legal? Sim, é um negócio legal. Mas você tem que pensar 10 vezes antes de escolher a faculdade, porque você fazer faculdade de uma matéria ou de uma profissão que não tem mercado de trabalho, que não tem posição, que não há demanda no mercado para aquela posição, é uma perda de tempo. Você vai estar gastando dinheiro, vai estar gastando o seu tempo, que é muito pior, e no final das contas vai ter um diploma que não vale nada. Vamos entender esse problema que o pessoal está colocando aqui, e qual que é a origem dele e qual que é a possível solução, que na verdade as pessoas já estão fazendo aqui. A geração Z já diz que a faculdade é perda de dinheiro porque diploma não vale mais nada. Isso é mais ou menos verdade, tá? Essa notícia foi sugerida por Viúva da Música Tosca no fim do vídeo, Caférica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a geração Z, vocês sabem, o pessoal chora pra caramba. Não, que a geração Z não tem futuro, que é uma crise de valores, que não fazem nada. Você sabe que eu não tenho essa visão da geração Z, né? Eu brigo com o pessoal aqui, porque eu acho que não. Eles estão extremamente melhor adaptados para o futuro do que a gente. A gente está olhando a coisa pelo óculos do passado, né? Realmente, eles têm que estar muito mais espertos em interação social na internet e estão melhor do que nós do passado, né? Mas eles são muito crus em interação física presencial. Mas a tendência é cada vez ter menos isso mesmo. A tendência é tudo ir para o virtual mesmo. Então, ou seja, meio que eles é que estão no caminho certo, né? Agora, o que aconteceu com a geração Z, na verdade, o problema do desemprego que eles colocam aqui dos diplomas inúteis não tem a ver propriamente com a geração em si. É uma questão mera do decurso do tempo, né? O que aconteceu? Ter um diploma de nível superior é uma coisa que dá um status. É bom você ter um diploma de nível superior, né? É uma coisa que é importante, né? Só que é um negócio caro tanto em termos de valor quanto em termos de tempo. Mesmo que você vá numa universidade pública, que você não pague a mensalidade, pode ter certeza, para você se formar numa faculdade, você vai gastar um bom tempo da sua vida, estudo, prova, e indo para a faculdade, e voltando, e fazendo trabalho, fazendo pesquisa. Então, assim, o que você vai investir de tempo para ter um diploma é um investimento considerável, mesmo que você não pague a faculdade. Ainda mais se você pagar a faculdade, né? E esse investimento, ele é justificado? E eu já falei para vocês que aí depende. A primeira coisa que eu digo para vocês, eu recomendo, assim, pouquíssimas áreas eu acho que vale a pena você fazer. Medicina, direito, se você quiser ser funcionário público, e engenharia, e aí você pode pegar mais alguma informática, a área de informática também é boa. Tirando essas áreas de tecnologia, e talvez algumas áreas próximas, né, odontologia, não sei o que lá, que são áreas técnicas, que você tem realmente profissão, que você vai gerar uma profissão, tirando isso, eu não vejo futuro no resto, tá? Por exemplo, vamos supor que você queira fazer sociologia. Sociologia é uma matéria importante? É uma matéria importantíssima, tem vários estudos de sociologia. Eu não estou dizendo que a sociologia ou a filosofia são coisas pouco importantes. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em termos de empregabilidade, meu amigo, a única emprego que vai ter um professor de sociologia é ensinar sociologia. Né? Quem se gradua em sociologia só pode ensinar sociologia. São as carreiras que eu chamo de carreiras esquema Ponzi, né? Esquema pirâmide. Você tem que se formar e você tem que torcer para aumentar o número de vagas de professores de sociologia, porque é a única maneira que você vai fazer de você ter um emprego, né? Ou então você arruma um emprego público em outra área. Mas aí que tá. Se você quer emprego público, meu amigo, faz direito, cara. Direito é fácil a faculdade, moleza, a prova da OAB é ridiculamente fácil e no final das contas, os melhores salários públicos, os maiores salários no emprego público é para o pessoal de direito, né? Desde delegado até procurador, juiz e coisa e tal. As melhores carreiras no serviço público são o pessoal de direito. Então não há nenhuma justificativa para você fazer história, geografia, sociologia, filosofia, não faça, é perda de tempo. Se você quer fazer concurso público, quer ser professor, quer ser servidor público, faz direito, é muito melhor do que essas coisas todas, né? E por outro lado, se você não quer ser servidor público, você quer ser uma pessoa, quer ser um ser humano, você vai para o outro lado, você faz engenharia, medicina, odontologia, informática, essas áreas que têm realmente um grande apelo na sociedade como um todo, né? Ah, Peter, mas eu vejo um monte de engenheiro trabalhando de Uber, né? Isso é um problema do Brasil, tá? Por quê? Porque o Brasil é notoriamente difícil você investir, você crescer no Brasil. Então, existem engenheiros trabalhando de Uber? Tem. Mas eu posso garantir para vocês que tem muito engenheiro empregado também, tá? Inclusive em outras áreas que não são engenharia. Como o pessoal de engenharia acaba pegando uma base matemática muito boa, geralmente emprego de administração, de finanças e coisa e tal, tá cheio de engenheiro na Faria Lima, tá cheio de engenheiro no Monte Lado por conta dessa base matemática da engenharia que é muito boa. E aí que eu falo
falo para vocês, eu falei isso para meus filhos, tá? Falei, olha só, vocês têm essas opções aqui, ó, se não fizer isso daqui, eu não aceito, né? E é justamente essas opções que eu dei para eles, né? E porque é importante isso, né? Fazer a moda, cozinha, culinária, são coisas legais, muito legais, são muito importantes, é muito bacana, isso é um sonho legal, mas tenha em mente que a chance de você conseguir fazer alguma coisa com esse diploma é praticamente zero, né? Parece fácil na hora de entrar, mas depois que você tem o diploma, não serve para nada aquele diploma. É o que o pessoal está colocando aqui. E aí o que aconteceu? Começou a criar um negócio de faculdade, né? Ou seja, como a faculdade ganha dinheiro com isso, né? Eles criam esses cursos de coisas aleatórias, principalmente coisas que não tem matemática, relações internacionais, eu não sei o que lá. De novo, eu não estou dizendo que essas profissões não sejam importantes, são profissões importantes sim. O que eu estou dizendo é que tem pouco emprego, são pouquíssimas as vagas que você tem nessa área para quem quiser fazer, né? E aí a pessoa vai nessa área muitas vezes porque vê a coisa como, não tem matemática, então vou fazer essa área aqui. Isso é o principal erro do pessoal. Não, vou fazer marketing, jornalismo. Por quê? Porque não tem matemática, eu não gosto de matemática. Aí se forma junto com 300 milhões de pessoas que fizeram a mesma coisa, porque também não gostam de matemática, e aí na hora de disputar as 14 vagas que tem para jornalista e pessoal de marketing no mercado, fica todo mundo se engalfinhando, os salários lá embaixo, e pronto, né? Excesso de oferta, demanda pequena, você acaba ficando nisso daí. E essas profissões, como marketing, coisa e tal, assim, até você pode montar uma empresa nisso daí, mas tipicamente não é uma coisa que, não é muito fácil você fazer isso. Na área de engenharia é muito mais fácil você montar a sua empresa, você montar o seu negócio, isso é que é o caminho, né? Então, o problema dos desempregados aqui na geração Z é culpa dos diplomas inúteis. E isso não é... O pessoal está colocando aqui, ó, a crise não é preguiça geracional, como o pessoal diz. O problema é que tem um monte de gente formado com diploma inútil, que não serve para nada, e daí, na hora dessas pessoas procurarem um emprego, não conseguem, porque simplesmente não tem vaga suficiente para elas nas áreas que elas adotaram, nas áreas que elas decidiram fazer, né? Isso aqui a gente não está falando só do Brasil, não, tá? A gente está falando do mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos aconteceu esse fenômeno também. Você tem um monte de gente lá, a faculdade é sempre paga, mas você tem também o financiamento estudantil por lá, o FIES deles lá, né? E você tem problema de pessoas que estão endividadas pra caramba lá nos Estados Unidos com diplomas diploma de bacharelado em tambor, sei lá, música, tambor, especialização tambor. Beleza, não vai fazer nada com isso, não tem... De novo, não estou dizendo que não seja importante, é importante ter pessoas estudando esse tipo de coisa, mas o tamanho da área, a quantidade de pessoas que a economia real pode absorver é muito pequena. Então, no final das contas, esse é o problema, né? E esse problema tende a se agravar, tá? Por quê? Porque com a inteligência artificial, muitas áreas que hoje você ainda tem alguma demanda, né, tendem a diminuir essa demanda, tá? Eu não tenho problema, eu não vejo problema nas áreas de tecnologia, sempre vai ser necessário o ser humano ali, nem que seja para controlar a inteligência artificial, vai ter que ter o ser humano em algum momento do processo de tecnologia. O pessoal fala muito, que programador acabou o programador, porque todo mundo faz vibe code e coisa e tal, e não é bem assim. Ainda está muito crua a coisa, mas mesmo quando esses modelos de inteligência artificiais estiverem muito mais avançados, ainda assim vai ser preciso o programador para coordenar essas coisas, para entender a tecnologia que está sendo usada, para entender a forma como a coisa vai ser feita. Então eu não acredito que a gente vai ter problema de falta de vaga para programador, para pessoal de tecnologia, né? Agora, de fato, para outras áreas você pode ter esse problema, sim. Tem muita área que é pura burocracia, que você pode, de fato, resolver com inteligência artificial e acabar não tendo um propósito nessa coisa, né? Por outro lado, vagas para coisas que requerem contato manual tendem a crescer bastante, né? Lá nos Estados Unidos, os trabalhos manuais são muito valorizados. O pessoal que trabalha com consertar casa, né? Faz tudo de casa, né? O cara que conserta fogão, conserta geladeira, instala piso, instala coisa. Esse pessoal é valorizado lá nos Estados Unidos, você ganha muito bem, né? E a tendência aqui no Brasil é você ter isso também. Então, ou seja, o que está acontecendo não é culpa da geração Z, o que está acontecendo é a falência de um modelo que vendia a ilusão de que você fazendo um diploma você estava feito, que você ganha muito mais, que você está muito melhor no final das contas, quando isso não é verdade. Depende do diploma que você vai obter, depende da área que você vai fazer o seu diploma. Todo mundo já viu aquelas estatísticas que dizem que quem tem curso superior ganha em média 8% mais do que tem ensino médio, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas se você for ver, quebrar isso, tem algumas pessoas que têm curso superior que ganham muito mais, e tem um monte de gente com curso superior que ganha a mesma coisa, ou até menos do que quem tem ensino médio. Então, esse é o ponto. No final das contas, depende muito da área. Só fazer faculdade. Se a sua faculdade não tiver desafio, se não for uma faculdade difícil, via de regra, não vale a pena você fazer ela. Faculdade fácil, a única que vale a pena é direito, porque você vai ser funça, e aí vai ganhar bem sem fazer porra nenhuma, mas aí depende também de passar no concurso, né? Então tem essa outra dificuldade. Você vai estar fazendo um vestibular para fazer o curso e depois fazer um outro vestibular depois, que é o concurso público. Ou seja, isso é uma alternativa que eu tenho que reconhecer aqui no Brasil, é uma alternativa válida, né?
Enfim, o problema não é da geração Z, o problema é essa indústria de diploma que realmente está falindo a economia, que não está gerando a prosperidade que se imaginava, e vale muito mais você ter um bom curso técnico, ter um bom conhecimento manual, do que ter um diploma de música ou de, sei lá, psicologia, arqueologia, história, geografia, esses cursos que, não estou dizendo que as matérias não sejam importantes, o que eu estou dizendo é que tem pouco emprego para isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.